Capítulo 4. Do Portal da Conciliação. Artigo 15. Fica criado o Portal da Conciliação, a ser disponibilizado no sítio do CNJ na rede mundial de computadores, com as seguintes funcionalidades, entre outras. Inciso 1º. Publicação das diretrizes da capacitação de conciliadores e mediadores, e de seu código de ética. Inciso 2º. Relatório gerencial do programa, por tribunal, detalhado por unidade judicial, e por centro, com base nas informações referidas no artigo 13. Inciso 3º. Compartilhamento de boas práticas, projetos, ações, artigos, pesquisas e outros estudos. Inciso 4º. Fórum permanente de discussão, facultada participação da sociedade civil. Inciso 5º. Divulgação de notícias relacionadas ao tema. Inciso 6º. Relatórios de atividades da Semana da Conciliação. Parágrafo único. A implementação do portal será gradativa, observadas as possibilidades técnicas, sob a responsabilidade do CNJ. Disposições finais. Artigo 16. O disposto na presente resolução não prejudica a continuidade de programas similares já em funcionamento, cabendo aos tribunais, se necessário, adaptá-los aos termos deste ato. Parágrafo único. Em relação aos núcleos e centros, os tribunais poderão utilizar siglas e denominações distintas das referidas nesta resolução, desde que mantidas as suas atribuições previstas no capítulo 3º. Artigo 17. Compete à Presidência do Conselho Nacional de Justiça, com o apoio da Comissão de Acesso ao Sistema de Justiça e Responsabilidade Social, coordenar as atividades da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses, cabendo-lhe instituir, regulamentar e presidir o Comitê Gestor da Conciliação, que será responsável pela implementação e acompanhamento das medidas previstas neste ato. Artigo 18. Os anexos integram esta resolução e possuem caráter vinculante. Artigo 18. O Sistema de Mediação Digital, ou à distância, e o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores, deverão estar disponíveis ao público no início de vigência da Lei de Mediação. Artigo 18b. O CNJ editará resolução específica dispondo sobre a política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses da Justiça do Trabalho. Artigo 18. Seus tribunais encaminharão ao CNJ, no prazo de 30 dias, plano de implantação desta resolução, inclusive quanto à implantação de centros. Artigo 19. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ressalvados os dispositivos regulamentados pelo novo Código de Processo Civil, que seguem sua vigência. Anexo 1º. Diretrizes curriculares. O curso de capacitação básica dos terceiros facilitadores, conciliadores e mediadores, tem por objetivo transmitir informações teóricas gerais sobre a conciliação e a mediação, bem como vivência prática para aquisição do mínimo de conhecimento, que torne o corpo discente apartamento ao exercício da conciliação e da mediação judicial. Esse curso, dividido em duas etapas, teórica e prática, tem como parte essencial os exercícios simulados e o estágio supervisionado de 60 e 100 horas. Inciso 1º. Desenvolvimento do curso. O curso é dividido em duas etapas. 1. Módulo teórico e 2. Módulo prático, estágio supervisionado. 1. Módulo teórico. No módulo teórico, serão desenvolvidos determinados temas, a seguir elencados, pelos professores e indicada, a leitura obrigatória de obras de natureza introdutória, livros-texto, ligados a as principais linhas técnico-metodológicas para a conciliação e mediação, com a realização de simulações pelos alunos.
1.1 Conteúdo programático. No módulo teórico deverão ser desenvolvidos os seguintes temas. A linha A. Panorama histórico dos métodos consensuais de solução de conflitos. Legislação brasileira. Projetos de lei. Lei dos Juizados Especiais. Resolução CNJ 125/2010. Novo Código de Processo Civil, Lei de Mediação. A linha B. A Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos. Objetivos: acesso à justiça, mudança de mentalidade, qualidade do serviço de conciliadores e mediadores. Estruturação CNJ, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e SEJUSC. Audiência de conciliação e mediação do novo Código de Processo Civil. Capacitação e remuneração de conciliadores e mediadores. A linha C. Cultura da paz e métodos de solução de conflitos. Panorama nacional e internacional. Autocomposição e heterocomposição. Prisma, ou espectro, de processos de resolução de disputas. Negociação, conciliação, mediação, arbitragem, processo judicial, processos híbridos. A linha D. Teoria da comunicação/teoria dos jogos. Axiomas da comunicação. Comunicação verbal e não verbal. Escuta ativa. Comunicação nas pautas de interação e no estudo do interrelacionamento humano. Aspectos sociológicos e aspectos psicológicos. Premissas conceituais da autocomposição. A linha I. Moderna teoria do conflito. Conceito e estrutura. Aspectos objetivos e subjetivos. A linha F. Negociação. Conceito: integração e distribuição do valor das negociações. Técnicas básicas de negociação, a barganha de posições, a separação de pessoas de problemas, concentração em interesses, desenvolvimento de opções de ganho mútuo, critérios objetivos, melhor alternativa para acordos negociados. Técnicas intermediárias de negociação, estratégias de estabelecimento de raporte, transformação de adversários em parceiros, comunicação efetiva. A linha G. Conciliação. Conceito e filosofia. Conciliação judicial e extrajudicial. Técnicas, recontextualização, identificação das propostas implícitas, afago, escuta ativa, espelhamento, produção de opção, acondicionamento das questões e interesses das partes, teste de realidade. Finalização da conciliação. Formalização do acordo. Dados essenciais do termo de conciliação, qualificação das partes, número de identificação, natureza do conflito. Redação do acordo. Requisitos mínimos e exequibilidade. Encaminhamentos e estatística. Etapas: planejamento da sessão, apresentação ou abertura, esclarecimentos ou investigação das propostas das partes, criação de opções, escolha da opção, lavratura do acordo. A linha H. Mediação. Definição e conceitualização. Conceito e filosofia. Mediação judicial e extrajudicial, prévia e incidental, etapas pré-mediação e mediação propriamente dita, acolhida, declaração inicial das partes, planejamento, esclarecimentos dos interesses ocultos e negociação do acordo. Técnicas ou ferramentas, co-mediação, recontextualização, identificação das propostas implícitas, formas de perguntas, escuta ativa, produção de opção, acondicionamento das questões e interesses das partes, teste de realidade ou reflexão. A linha I. Áreas de utilização da conciliação/mediação. Empresarial, familiar, civil, consumerista, trabalhista, previdenciária, etc., penal e justiça restaurativa, o envolvimento com outras áreas do conhecimento. A linha J. Interdisciplinaridade da mediação.
conceitos das diferentes áreas do conhecimento que sustentam a prática: sociologia, psicologia, antropologia e direito. A linha K. O papel do conciliador/mediador e sua relação com os envolvidos, ou agentes, na conciliação e na mediação. Os operadores do direito, o magistrado, o promotor, o advogado, o defensor público, etc., e a conciliação/mediação. Técnicas para estimular advogados a atuarem de forma eficiente na conciliação/mediação, contornando as dificuldades. Situações de desequilíbrio, descontrole emocional, embriaguez, desrespeito. A linha L. Ética de conciliadores e mediadores. O terceiro facilitador. Funções, postura, atribuições, limites de atuação. Código de Ética Resolução CNJ 125/2010. 1.2 Material didático do módulo teórico. O material utilizado será composto por apostilas, obras de natureza introdutória, manuais, livros-textos, etc., e obras ligadas a essas abordagens de mediação adotadas. 1.3 Carga horária do módulo teórico. A carga horária deve ser de, no mínimo, 40 horas por aula e, necessariamente, complementada pelo módulo prático, estágio supervisionado, de 60 a 100 horas. 1.4 Frequência e certificação. A frequência mínima exigida para aprovação no módulo teórico é de 100% e, para avaliação do aproveitamento, o aluno entregará relatório ao final do módulo. Assim, cumpridos os dois requisitos frequência mínima e apresentação de relatório, será emitida declaração de conclusão do módulo teórico, que habilitará o aluno a iniciar o módulo prático, estágio supervisionado. 2. Módulo prático estágio supervisionado. Nesse módulo, o aluno aplicará o aprendizado teórico em casos reais, acompanhado por um membro da equipe docente, supervisor, desempenhando, necessariamente, 3 funções: a. Observador, b. Co-conciliador ou co-mediador, e c. Conciliador ou mediador. Ao final de cada sessão, apresentará relatório do trabalho realizado, nele lançando suas impressões e comentários relativos à utilização das técnicas aprendidas e aplicadas, de modo que esse relatório não deve limitar-se a descrever o caso atendido, como em um estágio de faculdade de direito, mas haverá de observar as técnicas utilizadas, e a facilidade ou dificuldade de lidar com o caso real. Permite-se, a critério do NUPEMEC, estágio autossupervisionado quando não houver equipe docente suficiente para acompanhar todas as etapas do módulo prático. Essa etapa é imprescindível para a obtenção do certificado de conclusão do curso, que habilita o mediador ou conciliador a atuar perante o Poder Judiciário. 2.1 Carga horária. O mínimo exigido para esse módulo é de 60 horas de atendimento de casos reais, podendo a periodicidade ser definida pelos coordenadores dos cursos. 2.2 Certificação. Após a entrega dos relatórios referentes a todas as sessões das quais o aluno participou, e, cumprido o número mínimo de horas estabelecido no item 2.1 acima, será emitido o certificado de conclusão do curso básico de capacitação, que é o necessário para o cadastramento como mediador junto ao tribunal no qual pretende atuar. 2.3 Flexibilidade dos treinamentos. Os treinamentos de quaisquer práticas consensuais serão conduzidos de modo a respeitar as linhas distintas de atuação em mediação e conciliação, por exemplo, transformativa, narrativa, facilitadora, entre outras. Dessa forma, o conteúdo programático apresentado acima poderá ser livremente flexibilizado para atender a essas especificidades da mediação adotada pelo instrutor, inclusive quanto à ordem dos temas. Quaisquer materiais pedagógicos disponibilizados pelo CNJ, vídeos, exercícios simulados, manuais, são meramente exemplificativos.
De acordo com as especificidades locais ou regionais, poderá ser dada ênfase a uma ou mais áreas de utilização de conciliação/mediação. Inciso 2º. Facultativo. 1. Instrutores. Os conciliadores/mediadores capacitados nos termos dos parâmetros acima indicados poderão se inscrever no curso de capacitação de instrutores, desde que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: experiência de atendimento em conciliação ou mediação por 2 anos. Idade mínima de 21 anos e comprovação de conclusão de curso superior. Anexo 3º. Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais. Introdução. O Conselho Nacional de Justiça, a fim de assegurar o desenvolvimento da política pública de tratamento adequado dos conflitos e a qualidade dos serviços de conciliação e mediação, enquanto instrumentos efetivos de pacificação social e de prevenção de litígios, institui o Código de Ética, norteado por princípios que formam a consciência dos terceiros facilitadores, como profissionais, e representam imperativos de sua conduta. Dos princípios e garantias da conciliação e mediação judiciais. Artigo 1º. São princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores e mediadores judiciais: confidencialidade, decisão informada, competência, imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes, empoderamento e validação. Inciso 1º. Confidencialidade, dever de manter sigilo sobre todas as informações obtidas na sessão, salvo autorização expressa das partes, violação à ordem pública, ou às leis vigentes, não podendo ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos envolvidos, em qualquer hipótese. Inciso 2º. Decisão informada, dever de manter o jurisdicionado plenamente informado quanto aos seus direitos e ao contexto fático no qual está inserido. Inciso 3º. Competência, dever de possuir qualificação que o habilite à atuação judicial, com capacitação na forma desta resolução, observada reciclagem periódica obrigatória para formação continuada. Inciso 4º. Imparcialidade, dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito, assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado do trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e jamais aceitando qualquer espécie de favor ou presente. Inciso 5º. Independência e autonomia, dever de atuar com liberdade, sem sofrer qualquer pressão interna ou externa, sendo permitido recusar, suspender ou interromper a sessão se ausentes as condições necessárias para seu bom desenvolvimento, tampouco havendo dever de redigir acordo ilegal ou inexequível. Inciso 6º. Respeito à ordem pública e às leis vigentes, dever de velar para que eventual acordo entre os envolvidos não viole a ordem pública, nem contrarie as leis vigentes. Inciso 7º. Empoderamento, dever de estimular os interessados a aprenderem a melhor resolverem seus conflitos futuros em função da experiência de justiça vivenciada na autocomposição. Inciso 8º. Validação, dever de estimular os interessados perceberem-se reciprocamente como serem humanos merecedores de atenção e respeito. Das regras que regem o procedimento de conciliação/mediação. Artigo 2º. As regras que regem o procedimento da conciliação/mediação são normas de conduta a serem observadas pelos conciliadores/mediadores para o bom desenvolvimento daquele, permitindo que haja o engajamento dos envolvidos, com vistas à sua pacificação e ao comprometimento com o eventual acordo obtido, sendo elas: Inciso 1º. Informação, dever de esclarecer os envolvidos sobre o método de trabalho a ser empregado, apresentando de forma completa, clara e precisa, informando sobre os princípios deontológicos referidos no capítulo 1º, as regras de conduta e as etapas do processo. Inciso 2º.
Autonomia da vontade e dever de respeitar os diferentes pontos de vista dos envolvidos, assegurando-lhes que cheguem a uma decisão voluntária, e não coercitiva, com liberdade para tomar as próprias decisões durante ou ao final do processo, e de interrompê-lo a qualquer momento. Inciso 3º. Ausência de obrigação de resultado dever de não forçar um acordo, e de não tomar decisões pelos envolvidos, podendo, quando muito, no caso da conciliação, criar opções, que podem ou não ser acolhidas por eles. Inciso 4º. Desvinculação da profissão de origem dever de esclarecer aos envolvidos, que atuam desvinculados de sua profissão de origem, informando que, caso seja necessária orientação ou aconselhamento afetos, a qualquer área do conhecimento, poderá ser convocado para a sessão o profissional respectivo, desde que com o consentimento de todos. Inciso 5º. Compreensão quanto à conciliação e à mediação dever de assegurar que os envolvidos, ao chegarem a um acordo, compreendam perfeitamente suas disposições, que devem ser exequíveis, gerando comprometimento com seu cumprimento. Das responsabilidades e sanções do conciliador/mediador. Artigo 3º. Apenas poderão exercer suas funções perante o Poder Judiciário conciliadores e mediadores devidamente capacitados e cadastrados pelos tribunais, aos quais competirá regulamentar o processo de inclusão e exclusão no cadastro. Artigo 4º. O conciliador/mediador deve exercer sua função com lisura, respeitar os princípios e regras deste Código, assinar, para tanto, no início do exercício, termo de compromisso, e submeter-se a as orientações do juiz coordenador da unidade a que esteja vinculado. Parágrafo único. O mediador/conciliador deve, preferencialmente no início da sessão inicial de mediação/conciliação, proporcionar ambiente adequado para que advogados atendam o disposto no artigo 48, parágrafo 5º, do novo Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 5º. Aplicam-se aos conciliadores/mediadores, os motivos de impedimento e suspeição dos juízes, devendo, quando constatados, serem informados aos envolvidos, com a interrupção da sessão, e a substituição daqueles. Artigo 6º. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador deverá informar com antecedência ao responsável, para que seja providenciada sua substituição. Artigo 7º. O conciliador ou mediador fica absolutamente impedido de prestar serviços profissionais, de qualquer natureza, aos envolvidos em processo de conciliação/mediação sob sua condução. Artigo 8º. O descumprimento dos princípios e regras estabelecidos neste Código, bem como a condenação definitiva em processo criminal, resultará na exclusão do conciliador/mediador do respectivo cadastro, e no impedimento para atuar nesta função em qualquer outro órgão do Poder Judiciário Nacional. Parágrafo único. Qualquer pessoa que venha a ter conhecimento de conduta inadequada por parte do conciliador/mediador, poderá representar ao juiz coordenador, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis.